Olá, olá, meus amigos. Antes de mais nada, feliz dia 12 para todo mundo, feliz feriado. Olha só, nós vamos ter aí, né, em breve, como tudo indica, essa prova da Caixa. E um ponto que é sempre relevante é sobre o sistema financeiro nacional e o chamado novo marco regulatório. Sempre que aparece essa expressão, essa palavra, né, de novo marco regulatório, o que se está dizendo, o que se está falando sobre a normatividade, né, o conjunto das normas que estão envolvendo o sistema financeiro nacional. Antes, então, de eu começar a falar desses elementos normativos, eu vou te apresentar o que é esse sistema financeiro nacional. Veja, quando vocês pegam uma norma qualquer que venha explicar um texto, um material um pouco mais leigo, eles vão dizer que o Sistema Financeiro Nacional é o órgão pelo qual. Bom, para começar, gente, Sistema Financeiro Nacional não é órgão, tome cuidado com isso. Órgão, na nomenclatura técnica para as provas, significa um núcleo de competências criado e organizado por lei. Aqui nesse caso não tem nada disso, né? O Sistema Financeiro Nacional, ele é um conjunto de entidades, entre as quais alguns deles são órgãos, outros são autarquias, só que a gente também tem empresas públicas, sociedades de economia mista e cuidado, hein? Até mesmo entidades privadas podem ser consideradas como integrantes do sistema financeiro nacional. Beleza? Para os fins desse sistema, dessa regra, meus caros, eu estou falando aqui com vocês sobre ou órgãos que integram a estrutura da administração direta e, portanto, foram criados e organizados por lei, ou autarquias que foram diretamente criadas por lei, e também empresas públicas ou sociedades de economia mista que foram autorizadas por lei, e entidades privadas que atuem, que mexam nesse segmento que envolve tudo que tem a cara, o aspecto de finanças, o que inclui previdência, previdência complementar, seguro, resseguro, emissão de papel moeda, financiamento, controle de juros, controle de crédito, entre muitas outras coisas. Legal? Então, para a primeira coisa que vamos deixar bem claro, no sistema financeiro nacional, nós temos, portanto, órgãos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas privadas, e olha que importante, senhores, pessoas físicas. Pessoas físicas que atuem com essas operações de crédito, de circulação de dinheiro e tudo mais, ok? De maneira habitual ou não, porque a lei que regula o sistema financeiro nacional, meus amigos, ela coloca como equiparado aos bancos as pessoas físicas que operem diretamente na atividade financeira, no mercado de securização, de resseguro, ok? Tanto aqueles que fazem isso de maneira habitual, como aqueles que não fazem de forma habitual, tá bom? Então vamos tomar cuidado com toda essa nomenclatura. Agora, o que vocês são mais cobrados? Em primeiro lugar, né, o que é? Em segundo lugar, a estrutura, as principais, veja, nós não vamos esgotar, são as principais atribuições de cada uma das entidades mais importantes e alguns pontos de comentários ou detalhes de curiosidades dessa lei e que são lembradas e cobradas num tipo de prova igual a esse,
da Caixa Econômica que está por vir. Então, bora olhar o nosso texto? Vamos lá e começando a trabalhar, olha lá. Então, a primeira coisa, meus caros, é saber que o Sistema Financeiro Nacional tem previsão constitucional, artigo 192. E aqui está dizendo que ele é um sistema estruturado, e olha que os objetivos, gente, perdão, eu, no seu lugar, eu sublinharia essas expressões, tá? Objetivos do Sistema Financeiro Nacional, senhores. Desenvolvimento equilibrado, né? Do jeito que está aqui na Constituição, fazer, né, fazer as operações das cooperativas de crédito, entre outras. Então, o mais importante é que o Sistema Financeiro Nacional, perdão, gente, conforme previsão constitucional, ele é elemento ou ferramenta diretamente relacionada com o desenvolvimento equilibrado do país. Joia? Olha lá. Como é que ele é composto, gente? Então, nós vamos ter aqui, né? Aquilo que eu falei, hein? Olha aqui o erro, né? E esse erro aqui, senhores, é da própria lei que regula o Conselho Monetário Nacional. Olha aquilo que eu falei. O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo. Muito bem, senhores. Ele não é um órgão, como nós já falamos, e ele não é apenas normativo. Então, isso você precisa entender. Deixa eu te explicar aqui uma coisa rapidinho, que é o seguinte, gente. Conselho Monetário Nacional não é órgão, apesar da própria lei falar que é, mas não é. Ele é composto por órgãos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas e até pessoas físicas. Joia? O que você tem que entender, meus caros, é que o Sistema Financeiro Nacional ele possui um organograma. Sabe o que é um organograma? Organograma é aquela simbologia, aquela representação que mostra uma hierarquia e uma divisão de tarefas e atribuições. Joia? Só que antes mesmo de nós trabalharmos esses detalhes, eu preciso falar com vocês que o Sistema Financeiro Nacional, senhores, ele é, na verdade, composto por dois subsistemas. Dois subsistemas. O primeiro chama-se subsistema normativo. O segundo é o subsistema, né, de intermediação ou operação. O subsistema de intermediação ou operação representa o conjunto de atividades do Sistema Financeiro Nacional praticado ou aplicado às entidades privadas. Então, o subsistema, perdão, de intermediação ou operação não é estudado, gente. A gente não aprofunda nele. Né? Ele é estudado em outras matérias para a sua prova aqui da Caixa. Mas você vai ser cobrado na prova sobre os dois subsistemas que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Então, são dois. Um subsistema que é chamado de normativo, o outro, né, de operações ou operacional ou de intermediação. Joia? Então, vamos ver que história é essa. Olha lá. Então, para começar, senhores, é um conjunto de perguntas para vocês nas provas. Conselho Monetário tem quais principais atribuições, senhores? Olha lá. Então, tudo isso que nós vamos falar agora está voltado ao subsistema normativo, tá? Então, tudo isso que nós vamos começar a trabalhar agora é o subsistema normativo. Daqui a pouco nós vamos vê-lo, eu vou especificar para vocês, mas por hora vamos entender, tá? Vamos lá. Então, o Conselho Internacional é a instância de coordenação da política macroeconômica do governo federal. Agora, amigos, então vejam, é uma instância de coordenação política, certo? Isso não quer dizer lá muita coisa. O que você precisa lembrar são esses detalhes.
É o Conselho Monetário Nacional que vai fixar meta para a inflação, diretrizes para o câmbio, normas principais para o funcionamento dos bancos no Brasil, garantir o cumprimento das normas. Agora, isso é importante você sublinhar, tá? A garantia do cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional é operada, é realizada através do Banco Central. Também monitorar e fiscalizar o sistema financeiro, que também é através do Banco Central, e executar as políticas também através do Banco Central. Professor, então, eu erro se eu disser que o ente central do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central? Sim, você erra, porque o Conselho Monetário em si possui a sua estrutura e a sua dinâmica de operação e funcionamento. Então, não é correto falar. O que você pode dizer é que, entre as entidades que operam e que constituem o sistema financeiro nacional, compete ao Banco Central o principal exercício do, capricha aí, poder de polícia financeiro do Estado. Joia? Então, o que você escreveu agora há pouco são as principais e mais cobradas atribuições do Conselho Monetário Nacional. Veja, ele tem como principal atribuição a manifestação política. Então, você não pode dizer que o Banco Central é sua figura central, sua figura mais importante. Mas você pode dizer que compete ao Banco Central, como integrante do sistema financeiro nacional, o exercício do poder de polícia financeiro do Estado. Joia? Aí você faz um mix, né? E você pega ali as aulas de direito administrativo sobre as regras e características do poder de polícia. Beleza? Voltando agora aqui, então, para o nosso texto. Veja só, gente, uma outra coisa que aparece em provas, e tem lá, né, meio que cara de abobrinha, é a data, né? Então, vamos ver agora, senhores, a data de registro, né, ou criação das principais entidades e qual a sua natureza. Gente, se cair de novo, como já caiu diversas vezes, você está proibido de errar, hein? Das entidades que compõem o sistema financeiro nacional, qual é aquela que é a mais remota, mais antiga? Tá aí, ó, Banco do Brasil, né, gente? Tem sua origem em 1808, ainda com a coroa aqui no Brasil, e tem natureza de sociedade de economia mista. Depois veio a Caixa Econômica Federal, em 1861, tem natureza de uma empresa pública, porém, gente, é uma empresa pública com diversas regras e detalhes diferenciados. Então, nós temos que depois fazer um estudo da própria Caixa, né? Você tem que fazer esse estudo dessa prova. Aí nós tivemos o BNDES, que é uma empresa pública, 1952, 1964, a criação do Conselho Monetário Nacional, que é reputado como se fosse um órgão, apesar da gente saber que ele não é propriamente um órgão, e também do Banco Central. E o Banco Central é uma autarquia federal de regime especial. Em 1976, criação do Conselho da Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia. 1996, a SUSEP, Superintendência, né, do Seguro, e 2010, a Previc, Superintendência de Previdência Complementar, todos eles com naturezas de autarquias. Joia? Amigos, esse sistema financeiro nacional, como eu falei, ele é composto de um subsistema normativo e um subsistema de intermediação. O que você precisa saber, meus caros? Agora, veja, algo que eu havia comentado com vocês, né? O subsistema de operações e intermediação não tem relevância. Agora, o subsistema chamado de normativo,
Esse é o relevante, esse é o que aparece nas provas, e você vai precisar compreender, então, agora, como que se dá essa hierarquia. Sabe por quê? Porque, assim como está no texto, entenda, o subsistema normativo é o conjunto de entidades que estão hierarquizadas. Então, você tem uma disciplina hierárquica entre elas. A gente até poderia, eventualmente, chamá-los de superiores ou subordinados, mas são entidades, né? Não são pessoas. Então, a gente não pode falar que é uma entidade superior ou uma entidade subordinada, mas a gente pode falar qual é o vínculo, qual é o elo de subordinação que existe entre elas. Vamos trabalhar isso que é bom de prova? Vamos lá? Olha lá. Então, vindo aqui, reparem, nós temos entre os entes do Sistema Financeiro Nacional, no subsistema normativo, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional do Seguro Privado e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Existe hierarquia entre esses três? Não. Eles, em tese, estão no mesmo nível de coordenação política. Então, anote que estes três são integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dentro do subsistema normativo, e eles têm essa atribuição, né, de coordenação política da atividade que encabeçam, certo? Obviamente, o Conselho Monetário Nacional vai se referir a bancos, né, operadoras de títulos, empréstimos, né, juros, cooperativas de crédito e tudo mais. O Conselho Monetário do Seguro Privado, vamos falar, né? Desculpa, monetário não, Conselho Nacional. Ele é próprio para as operações de seguro, né? E resseguro e tudo mais. E nós temos, por fim, o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Agora, abaixo deles, mas abaixo em que termos, senhores? Estas entidades, que estão agora aqui de números 1 a 4, também são entidades do Sistema Financeiro Nacional, também estão no subsistema normativo, só que essas são entidades supervisoras. Supervisoras, tá? Supervisoras. E aí nós temos Banco Central, CVM, né? a Superintendência do Seguro Privado e Superintendência da Previdência Complementar. Joia. Então, todos esses são no nível intermediário. E abaixo dessas entidades, dentro da estrutura do Conselho Monetário Nacional, nós vamos ter agora, em nível de execução e operação concreta, as demais entidades, tal como o Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDES, demais instituições financeiras públicas e privadas. Agora, dentro desse ponto, nós também vamos ter as entidades que estão ligadas ou que pertençam ao subsistema operacional ou de intermediação. Então, as demais entidades são consideradas no nível de execução e operações, e a gente pode falar então que elas estão pertencendo ao chamado subsistema de intermediação e operação. Vai? Dando sequência, meus amigos, olha lá. Uma pergunta que é bastante corriqueira, né? O Conselho Monetário vai definir a chamada política da moeda e do crédito, certo? Agora, na hora em que for elaborar ou, perdão, gente, empregar essa política, quais são, né, os elementos principais das políticas do Conselho Monetário Nacional? E aí, meus amigos, não tem muito para onde fugir. Nós temos aí orientação e aplicação dos recursos, certo? Propiciar aperfeiçoamento das instituições financeiras. Algumas dessas são as, perdão,
campeãs de prova. Tá? Entre elas, a letra C. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, esse é um dos elementos mais importantes, joia? Dentre as políticas mais cobradas. Outra que é muito cobrada, senhores, que compete, né, ao Conselho Monetário Nacional. Olha lá, determinar as características gerais das cédulas e das moedas. Meus amigos, pasmem, esta perguntinha, ela é corriqueira nas provas. Aí também, né, dentre as mais importantes, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Olha isso que importante, amigos. Compete ao Conselho Monetário Nacional na definição de suas políticas, letra G, eu colocaria um asterisco. Limitar, e ficou tudo junto, ficou limitar as, mas é limitar as taxas de juros, descontos, comissões e outras formas de remuneração dos operadores do sistema financeiro. Joia? E também, meus caros, letra H, determinar a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente. Beleza? Aí eu coloquei aqui a letra I, né, expedir as normas gerais de contabilidade, é importante você conhecer, e a letra J, determinar que o Banco Central da República do Brasil recuse autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras em função de conveniência da ordem geral. Legal? Então, meus caros, essa letra J, vocês estão obrigados a sublinhar. É uma pergunta clássica a quem compete vedar ou vetar, né, a atuação de novas instituições financeiras. Ué, quem faz isso é o Banco Central. Mas por ordem de quem? Sob a política de quem? Sob a política do Conselho Monetário. E qual é o fundamento? O fundamento aqui, senhores, conveniência da ordem geral. Então, reparem, né, nesta letra J, ela é super importante. O Conselho Monetário Nacional poderá convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos considerados necessários. Que raio é isso, gente? Seguinte, quando a gente analisa, né, os poderes em geral e o exercício dos poderes e das atribuições na estrutura constitucional, lá vocês vão ver que o Congresso Nacional, ou cada uma de suas casas, pode convocar o comparecimento de autoridades públicas ou gestores de interesses de natureza pública a comparecerem para prestarem esclarecimentos sobre fatos relevantes. Então, como regra, essa atribuição é do Congresso. Agora, na atividade financeira, né, nós acabamos de ver que o Conselho Monetário Nacional também tem essa prerrogativa. Agora, senhores, o que você vai ter que anotar aí ao lado sobre essa prerrogativa? Você vai notar o seguinte, que o Conselho, para convidar autoridades a prestarem esclarecimentos, deverá fazer a indicação do elemento ou do fato específico ou concreto, certo? Então, não é para perguntas genéricas, não é para elementos abstratos, tem que ser específico e concreto, e a autoridade, senhores, apesar da palavra convidada, ela está obrigada a comparecer, né? Porque senão serão instaurados os procedimentos coercitivos que poderão levar até mesmo ao crime de responsabilidade da autoridade, que também vai implicar na sequência em improbidade administrativa. Legal? Aí outra pergunta bem corriqueira, meus amigos. O que é o BNH? Né? Amigos, o BNH chama-se Banco Nacional da Habitação e ele integra o sistema financeiro nacional, hein? Ele integra, só que não no subsistema normativo, tá?
Então, anote aí que o BNH, Banco Nacional de Habitação, é o instrumento de política habitacional do governo, perfeito? Ele atua no mesmo nível, no mesmo plano das sociedades de crédito imobiliário. Ele integra, portanto, o sistema financeiro nacional, mas não no subsistema normativo, né? Ele fica lá no subsistema de intermediação. Perfeito? Aí nós vamos ter na sequência o Banco Central da República do Brasil, né? Muito bem, gente. Em que pese você está indo fazer prova da Caixa, você tem que saber principais atribuições do Banco do Brasil. E aí você vai ver aqui, entre as mais importantes, aquelas que eu separei aqui, são as que caem bastante em prova, tá? Então, entre outras, tá aí, ó. Isso você tem que saber, tá, gente? As competências que são privativas do Banco Central. Competências do tipo privativas do Banco Central. Emitir a moeda é privativa do Banco Central, né? Tanto na forma de papel como, né, aqueles disquinhos metálicos. Executar os serviços do meio circulante, ou seja, todos esses procedimentos que a gente conhece, o fluxo digital de valores e tudo mais, promovido pelo Banco Central. Determinar aqui, ó, reparem, eu vou pedir para vocês, gente, colocarem no seu caderno, tá? Os percentuais, tá? Determinar o recolhimento de até 100% do total de depósitos à vista, de até 60%, e de até, né? 60% de outros títulos contábeis das chamadas instituições financeiras. Isso daí, muitos chamam, sabe como, meus amigos? Isso aí muitos chamam de encaixe obrigatório, que é obrigatório aos bancos, né, possuírem a garantia de que vão poder solver, vão poder atuar, né, e completar suas atividades que têm perante seus clientes, perante o mercado em geral. Então, é o chamado de encaixe ou depósito obrigatório. Amigos, saiba dos dois percentuais, então um é até 100%, o outro é até 60%. Só que nós temos que conhecer agora umas regrinhas que são alguns detalhes próprios. Olha lá, que em primeiro lugar, senhores, esses percentuais, aqui ó, eles podem ser fixados de maneira diferente, anota isso, sublinha, diferente em função da região, gente. Claro, né? Você esqueceu? Conselho Monetário Nacional está aqui para promover o desenvolvimento nacional e por conta disso é que ele vai ter essa atuação, né? Podendo fixar os percentuais de recolhimento obrigatório de maneira distinta conforme a região do país. Também das prioridades que atribuir às aplicações e da natureza das instituições financeiras. Mas o mais importante é saber que os percentuais podem ser diferentes por região. Fora isso, aqui, ó, receber os recolhimentos compulsórios, é disso que estamos falando praticamente, né? Esse encaixe obrigatório, realizar as operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas. Gente, aí do lado, coloca nesse item quinto o seguinte, que por esse motivo, item quinto, tá? Por esse motivo, que o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos, perfeito? Porque cabe a ele realizar essas operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas, por isso que ele é chamado de Banco dos Bancos. Exercer o controle de crédito, efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da lei. Olha lá, gente, o item oitavo também é bom de prova. Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira, ok? Então, tudo isso fica, né, sob custódia do Banco Central. Exercer a fiscalização, né? Tranquilo, aquilo que nós falamos, exercício do poder de polícia administrativo de natureza financeira. E aqui, meus amigos, compete ao Bacen. Tá vendo essas letrinhas aqui, ó? A, B, C, D?
Pega no seu caderno e escreva ao lado memorizar, tá? Então, compete ao Banco Central conceder autorização para a instituição financeira funcionar no Brasil, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, ser transformada, fundida, aquela história de fusões e aquisições, né, que são as mudanças de perfil empresarial, e praticar operações de câmbio, crédito real e venda e tudo mais. Então, as, quatro as quatro alíneas, digamos assim, as quatro letrinhas, são aquelas que dependem de autorização expressa, ok? Do Banco Central. Fora isso, né? Estabelecer condições para posse e exercício de quaisquer, sublinhe isso aí, gente. Olha a perguntinha de prova aí. Compete ao Banco Central estabelecer as condições de posse para presidentes dos bancos privados. Não, para quaisquer cargos de administração das instituições financeiras privadas. Então, sublinhe que compete ao Banco Central estabelecer as regras e condições para posse e exercício de quaisquer cargos de administração nos bancos privados. Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos federais, né? E aí vem as demais atribuições. Agora, isso aqui é fundamental. Olha o item primeiro. Esse inciso primeiro, esse item primeiro aqui, ó. Entender-se em nome do governo brasileiro. Isso aí você pode sublinhar, anotar, colocar asterisco e passar ketchup em cima, porque isso aí arrebenta de cair, tá? Do sistema financeiro nacional, a quem compete estabelecer as relações com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais. A quem compete? Ao Conselho Monetário Nacional? Não, né? Compete ao Banco Central, tá bom? Inciso primeiro, então, esse item primeiro é um dos que mais caem sobre as atribuições do Bacen fora do país. Promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos e externos. E aí tem outras hipóteses que que eu deixei aqui para vocês. Por fim, meus amigos, olha aqui. Como vocês vão concursar para o grande concorrente, digamos assim, do Banco do Brasil, a Caixa, né? Não é concorrente, a gente sabe que não é. Mas é importante vocês conhecerem as normas orientadas para o Banco do Brasil dentro do Conselho, dentro do Sistema Financeiro Nacional, tá? Porque senão a banca examinadora vai pegar essas atribuições que são do Banco do Brasil e vai te perguntar se elas são do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Então tome bastante cuidado, ok? E aqui, por fim, eu coloquei para vocês as últimas norminhas desta lei que regula o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. É uma norma só, uma lei só, né? E vem falar aqui, ao final, detalhes específicos sobre a Caixa Econômica, os quais você precisa realmente conhecer. Perfeito? Com isso, meus amigos, a gente conseguiu fazer uma leitura, fazer uma análise sobre o Conselho Monetário Nacional e, perdão, sobre o Sistema Financeiro Nacional e esse chamado novo marco regulatório. Agora, gente, o que é novo marco regulatório? Vamos tomar cuidado, porque marco regulatório significa a instituição da nova norma geral diretriz, a nova norma central da qual vão derivar todas as demais. Então, nós não tivemos, né, essa mudança, digamos assim, para um novo marco regulatório, mas sim estas pequenas reformas pontuais. Joia? Professor, não vi a Caixa Econômica aí no rol das entidades do Sistema Financeiro Nacional. Bom, a Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil, você vai encontrar nos dois pontos de base dos dois subsistemas. Então,
tanto está no subsistema normativo, porém na base, com atribuições operacionais, como também há quem coloque no subsistema de intermediação e operação. Joia? Com isso, meus caros, matamos essas duas entidades. Agora, fazendo uma rapidíssima mentoria aqui com vocês. O que eu vou sugerir para vocês completarem os estudos de vocês aqui no Sistema Financeiro Nacional? Então, primeiro ponto, gente, vocês vão agora, encerrando a aula, vocês vão colocar na plataforma do QC questões com a palavra-chave políticas do Conselho Monetário Nacional ou principais políticas. E aí vocês vão ver que as respostas vão coincidir com estes itens de 1 a 6. Então, por favor, peguem a nossa plataforma agora, coloquem as questões, treinem. Ah, professor, eu devo colocar questão específica da Caixa? Não, né, gente? Não precisa ser da Caixa. Você pode colocar do Banco Central, você pode colocar do Banco do Brasil, tanto faz. Tá? Ou até de outros concursos em geral, que são vários os concursos que cobram, que pedem, né, as principais políticas. Aqui vocês perceberam que eu não esgotei todos os entes, porém, pedem data de criação e pedem a natureza jurídica da entidade, são esses daí, tá? Então, você precisa saber quem é sociedade de economia mista, quem é empresa pública, quem é órgão e quem é autarquia. Lembrando que chamar o Conselho Monetário Nacional de órgão não é tecnicamente muito correto, mas está na própria lei que regula. Então, se está na lei, a gente vai, né, tampar o nariz e vai aceitar. Por fim, meus amigos, lembrem desse escalonamento, desta hierarquia. Recordem que não há hierarquia quando falarmos de conselhos. Olha a minha dica: todos que sejam conselhos estão no nível máximo do subsistema normativo. Tá vendo? Então, na prova caiu conselho. Opa! Então, é ele que encabeça. Ele está no nível máximo. Então, as entidades, os 3 conselhos, 1, 2 e 3, ocupam o nível máximo do subsistema normativo. Aí abaixo que vai vir entidades supervisoras desse subsistema normativo. Então, até do item 1 a 3 e depois do item 1 a 4, estaremos falando de entidades do Sistema Financeiro Nacional, do subsistema normativo. Agora, as demais, que estão aqui, nesse parágrafozinho aqui de baixo, tá? E aquelas que nós não escrevemos, elas estarão no subsistema de intermediação. Perfeito? Então, vamos estar no subsistema normativo no nível de operação e execução e também no subsistema de operação e intermediação. Perfeito? E aí, meus amigos, o restante que eu deixei aqui vai exigir aquela sua leitura, a ênfase que eu pedi, certo? Nos elementos que eu tirei, eu deixei claro para vocês que eu não esgotei, eu não transportei, né, a norma toda, não faria nem muito sentido. O que eu fiz? Eu selecionei os elementos pontuais mais relevantes. Joia? Professor, quando eu pego, sei lá, na internet, eu vejo aí, né, algumas aulinhas em alguns outros lugares por aí, falando do Sistema Financeiro Nacional, com muita explicação, descendo no nível máximo de detalhes e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, as questões, as perguntas de prova em níveis máximos de detalhamento, não para esses cargos da Caixa Econômica, tá? Isso não. Só se você fosse concursar
para o Banco Central. Aí você tem que conhecer o Sistema Financeiro Nacional pelas entranhas. Também, se fosse concursar para o BNDES, entre outras entidades mais relevantes. Ok? Então, quando vocês forem resolver questões, agora terminando a aula, vocês vão analisar essas questões e verificar. Se elas estiverem descendo em um nível bem absurdo, verifique para quem que foi a prova, tá? Se foi para Banco Central, para BNDES, meus caros, não sei se é muito recomendado para você. Então, evite eventualmente essas questões que são específicas de Banco Central e de BNDES. Evite, porque elas têm um nível de profundidade e um nível de tecnicidade bem maior, tá bom? No mais, gente, tem que ficar atento, porque daqui até a prova pode ser que o debate do Congresso sobre a reformulação do marco regulatório do Sistema Financeiro Nacional avance. Se isso acontecer, nós aqui do QC vamos bombardear as redes sociais para avisar que tivemos mudança nesse materialzinho aqui, e aí a gente vai marcar mais uma aula de leitura aí, análise dessas questões, desses problemas. Tá bom? No mais, meus amigos, a todos um grande, um forte beijo, bom feriado, divirtam-se e viva Nossa Senhora, né? Valeu, gente. Tchau.